me where the freaks at. O Oriente Médio ele é marcado por muitos conflitos. Um deles é a religião, devido à diversidade étnica e cultural e a disputa por territórios que são considerados sagrados. As religiões são monoteístas, ou seja, têm a crença em um único Deus. E são três principais, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E agora a gente vai, ao longo do vídeo, aprender um pouco mais sobre cada religião. Introdução sobre o que é o islamismo. O islamismo é uma religião a qual cultua e semeia o amor dentre os próximos, dentre os irmãos. Como eu amo, como você ama a mim. Semeamos o amor, semeamos a vida. Entretanto, algumas pessoas denotam que o islamismo é um significado de terrorismo ou de pessoas cujo querem praticar o mal para outras pessoas. Mas não é assim. O nosso Messias, traduzido para a sua religião, podemos denominá-lo de Maomé. Maomé é o nosso líder religioso, o qual fundou o Alcorão e com isso ele conseguiu semear o amor dentre os demais. Então, agora vamos falar sobre a questão dos xiitas. Os xiitas é o segundo maior ramo de crentes pertencentes ao Islã, sendo também o ramo menos tradicionalista entre os muçulmanos, ou seja, os que menos praticam essa crença. Ao contrário dos sunitas, que é o mais tradicional entre eles. E o xiismo, ele é baseado na crença dos 12 ímãs, que significa guia espiritual, além de um título muçulmano que designa o sacerdote encarregado de guiar o povo espiritualmente, como a própria tradução já diz. E mesmo os sunitas e os xiitas não sendo completamente tão diferentes, eles possuem também muitos conflitos e desavenças. Essas desavenças elas tiveram início desde o ano 632, após a morte de Maomé, na qual o principal motivo para essas desavenças era sobre a questão de quem seria de fato o legítimo sucessor de Maomé, ou seja, quem iria dar continuidade ao legado dele. E os sunitas, eles defendiam que Abu Bakr, que era a esposa de Maomé, é quem deveria ser o sucessor do marido. Ao contrário dos xiitas, eles acreditavam que Ali, o primo e genro de Maomé, é quem deveria dar continuidade ao legado do primo. O judaísmo, ele foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade. Apesar dela ser uma religião pequena de número de fiéis, ela é uma das grandes religiões abrâmicas. Segundo a tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus, tornando o povo eleito que irá desfrutar da terra prometida. Esse pacto se deu com Abraão e sua descendência e se fortaleceu com a revelação das leis de Moisés. Uma das principais características do judaísmo é que os judeus eles seguem os ensinamentos do livro sagrado Torá, que é um livro que conta desde o início do mundo até onde você está agora. É um livro que fala sobre a ética de ser judeu e é um guia espiritual sobre o que você deve e não deve fazer para poder ir para o Éden, que no caso é o paraíso. Eles sempre seguem esse livro à risca, contendo mais de 600 mandamentos, 600 e pouquinho, 685 se eu não me engano. 320 são positivos, fala que você deve fazer tal coisa, você deve guardar domingos, sábados no caso, porque na religião judaica sábados são sagrados, já na católica domingos são sagrados, e 300 são negativos, ou seja, você não pode fazer tal coisa, você não pode roubar, você não deve cobiçar a mulher do próximo. Os mandamentos são muito semelhantes à religião católica, porém há muito mais na religião judaica, porque é uma doutrina bem mais antiga.
Bom, para começar a falar sobre o cristianismo, eu tenho que falar que simplesmente a religião cristã, ela saiu da religião judaica. Então, mais ou menos depois de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, surge a religião cristã, que é a religião que acredita num único Deus, um Deus prepotente, um Deus que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa religião, ela tem milhões de outros ganchos dentro dela mesma. Ela tem como base as 3 religiões que mais disputam no mundo, como as 3 igrejas que mais disputam no mundo, como a igreja ortodoxa, a igreja católica apostólica romana e as igrejas protestantes, que elas são igrejas que todas elas têm o mesmo fundamento, todas elas acreditam num único Deus, mas todas elas têm o mesmo princípio de que imagens teológicas diferentes. Então, acaba que acontecendo algumas disputas.